Eu penso que a televisão, ela tem feito algumas coisas muito interessantes, porque na área jornalística nós estamos recebendo todas as informações da violência imensa que envolve esses deslocamentos populacionais do mundo contemporâneo. E essas imigrações internacionais, elas mostram quão difícil está o relacionamento do mundo com aquilo que é o funcionamento do mundo, né? Porque se nós temos uma globalização do capital de tal maneira que não há mais diferenças regionais nem estados nacionais que dirigem o mundo econômico, e onde o trabalho virou um trabalho que se move de acordo com o desenvolvimento desse grande sistema de comunicação mundial, né? A hora que as pessoas obrigadas a se deslocar por várias coisas, né? Porque o humano migra sempre para descobrir novos lugares, para fugir das doenças, para sair das hecatombes da natureza, também para buscar trabalho. O grande movimento imigratório é um movimento em busca de sobrevivência, trabalho e vida, né? Então, a imigração mundial hoje, ela revela que depois de tantos séculos, depois de tanta legislação por direitos, nós vivemos ainda num mundo que não respeita o humano, né? Que não cuida dos direitos das pessoas e que ainda se move como se as fronteiras nacionais fossem fechadas, né? Quando, na verdade, tudo circula o mundo inteiro por movimentos de pessoas e também por redes de comunicação, né? E as pessoas, quando saem dos seus lugares em busca de uma sobrevivência, de sair da violência, da perseguição, de levar seus filhos para um lugar que não tenham guerra, de buscar trabalho para a sobrevida, são tratados como se não fossem humanos, né? O que tem acontecido fortemente agora registrado pelas mídias internacionais de uma maneira avassaladora, né? Nós estamos num tempo da intolerância, né? E da desumanização do humano. Acho que esse é o problema que eu acho mais fundamental. Acho que, em primeiro lugar, nós temos que ter uma relação de crítica à Europa, não é? Como o lugar que se manteve como um lugar de civilização, um lugar de bem-estar, de cidades organizadas, em nome de um colonialismo, não é? De uma violência colonial que envolveu a América Latina, a África e a Ásia, não é? A Europa é responsável pela grande destruição e pelos preconceitos e pelos estigmas que ocorrem em vários lugares do mundo, né? E a Europa, tomando em modo global, né, porque cada país é um país, mas você tem um sistema mundo europeu, né, que se desenvolveu para o mundo inteiro e, portanto, eles são responsáveis por muita coisa, não é? Eles acabam silenciando que grande parte das agruras que a humanidade está vivendo tem a ver com a colonização de todos os lugares, com a negação dos direitos das pessoas, com a desqualificação das pessoas como sendo atrasados, bárbaros, quando o barbarismo é feito pela própria Europa sobre o mundo. Então, o sistema mundo europeu é um sistema que agora precisa, de fato, né, se redimir. Acho que essa ação, depois da morte da criança na praia, não é? Que deu um despertar no mundo, aquele fenômeno incrível, um bebê deitado no mar, na beira da praia, como se estivesse dormindo, acorda essa humanidade insensível, não é? E a Alemanha faz o primeiro sinal, a Europa abre suas portas, porque é preciso isso mesmo, né? É preciso trazer de volta todos aqueles violados e tratá-los como seres humanos, que estão produzindo riqueza e estão entregando sempre o resultado do seu trabalho muito mais para as empresas e para aqueles países que coordenam esse modo de produção e muito menos para si. E depois também tem que pensar o seguinte, não é? Nós vivemos um mundo que está centrado numa ideia do humano muito ligado ao século XIX, ao cientificismo e ao biologismo, não é? Então, a discussão de raça, de cor, que é toda uma impropriedade absoluta frente ao desenvolvimento do conhecimento e da ciência, não há raça numa cor, não há raça numa pessoa, né? Raça é uma categoria que o mundo biológico tem que fazer uma linhagem imensa para descobrir algumas caracteres que não têm a ver com nossa cor, com o nosso jeito, com o nosso modo de ser, né? Então, nós vivemos ainda num mundo que discrimina e com um conhecimento que diz, não, isso tudo está errado. Então, a Europa tem, de fato, que se mover no sentido de se autopreservar
porque essa ocupação que vai sendo feita para a Europa por todos os desvalidos, ou ela ajeita um modo de vida que, de novo, reaproxima as pessoas, ou a guerra sai do lugar dos países de origem para o lugar do país de destino. E aí, então, nós vamos ter a Europa num conflito enorme também, né? Mas o problema não é só europeu, não é? O problema é do modo que vivemos no capitalismo contemporâneo. O que é o capitalismo contemporâneo? Onde ele está centrado em suas bases, né? Primeiro, a primeira grande base é a ideia da guerra, né? Então, a indústria bélica e a formulação de guerras é um dos construtos fundamentais do desenvolvimento do sistema. Na outra ponta, você tem, por conta da guerra e da violência da guerra, o tráfico de drogas e o narcotráfico. Então, são duas pontas de um mesmo movimento, né? E, no meio disso tudo, a perda, de fato, de um controle sobre o padrão monetário mundial. As moedas são muito mais abrangentes, imensamente mais abrangentes do que a riqueza que as suporta. Então, nós vivemos num mundo da especulação financeira, né? Qualquer brisa abala o mundo inteiro porque são decisões políticas. Então, o nosso mundo econômico é volátil, né? A produção do mundo econômico é violenta e é para o armamento, né? E as consequências é criar um mundo da dependência das drogas para você ter os zumbis andando por aí que não vão se organizar, reivindicar, exigir direitos, etc., porque são contaminados por uma droga cada vez mais violenta. Você vê que o crack é o lixo da droga, né? Que chega em todas as periferias e centros, porque você não pode dizer que São Paulo é uma periferia, já o centro é o segundo ponto no movimento das bolsas mundiais, né? Cheio de cracolândia, com as pessoas vivendo sem nenhum apoio, sem nenhum suporte, e a sociedade dizendo que eles são o lixo, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas, como você faria se você vivesse na rua, né? Onde você tem que copular, defecar e tomar banho. O que você faria? Se não se insurgir sobre a cidade pelo uso, né? Tomar banho no chafariz, tem que copular na meia da praça mesmo, porque o ser humano copula, tem desejos sexuais, etc., precisa desaliviar de alguma forma, não é? E também tem que se alimentar. Alimento tem na cidade, as pessoas recebem alimentos, todos os lugares distribuem alimentos todas as noites, mas as pessoas não têm um tratamento de humano, né? Então, com isso, você vai criando estruturas de desorganização e de deterioração de todas as relações sociais. Porque a hora que você joga um humano nessa condição, todos os humanos são desconsiderados, né? Não há como você dizer, vou proteger meu filho numa sociedade cuja violência está tomando conta de todos nós. Então, o mundo todo está sofrendo isso por escolhas, não é? De uma economia que não tem base material, real, legítima, digna, né? Não é para produzir alimentos, para dar o conforto, para fazer conhecimento para o bem-estar das pessoas. Ao contrário, né? É um mundo de que todo o investimento econômico é para violência, para guerra, para descoberta de planetas do mundo, para fazer a guerra contra todos. E se você olhar, a cultura revela isso. Olha o que é a produção fílmica, né, sobre esses grandes movimentos, né, de descobertas científicas, etc. E veja o que as crianças estão recebendo, né? Todos os super-heróis são violentos, são lutadores, etc. Está formando a juventude da guerra, para aceitar a guerra, né? Olha o que acontece nos Estados Unidos, né? Que não consegue frear uma legislação que controla as armas, porque cada um daqueles é sujeito de uma guerra particular. Então, se cada um ficar na guerra particular, esse mundo e esse planeta se destrói, né? Então, nós estamos vivendo um tempo que é absolutamente desagregador, e nós precisamos combater esse tempo da desagregação, né? Há coisas que precisavam vir à cena para que as pessoas pudessem ver que tem outras possibilidades no mundo que eles não enxergam. Se as imagens promovem alteração no nosso modo de ver, é sempre uma questão muito interessante para discutir, porque tanto as imagens podem alimentar o ódio, como elas podem alimentar a solidariedade, né? Então, se você, por exemplo, observa uma imagem onde você tem uma comunidade inteira, não é, de homens, mulheres e crianças se deslocando, mas se eles estão sendo olhados sobre o estigma, né? Então, um barco cheio de negros africanos, né? Cada um com seus aparatos, seus cabelos, suas coisas. Isso já gera um comportamento, porque no imaginário dos brasileiros, vou falar dos brasileiros, né? Essa é o perfil da criminalidade, né? Então, você cria essa imagem e ela já te leva para o mal, né?
Quando se você põe uma outra coisa, você veja que o menino, o Aylan, é uma criança branca, né? Arrumadinha, vestidinho, né? Gordinho, alimentadinho. Então, aquele anjinho na praia comove todo mundo. Por quê? Porque nossas imagens mentais, né? Os nossos imaginários também têm estruturas que são discriminadoras e estruturas que são acolhedoras. Se é igual ao teu filhinho, você se move. Se é igual ao filhinho do outro que você não respeita, você não se move, né? Porque quantas crianças nós temos na rua sofrendo, abandonadas, violadas, etc., né? Que não move ninguém. Né? Então, você veja, o mundo das imagens, ele precisa começar a trazer as imagens da diversidade, né? Das diferenças como direitos culturais dos povos, para que a gente possa ver que tanto aquele quanto eu somos exatamente o mesmo sujeito humano e que eu tenho que me condoer com ele. Agora, outra coisa que a gente precisa pôr nas imagens é o seguinte: enquanto houver uma violência no mundo, você está ameaçado. Então, eu não posso deixar a violência crescer, porque numa hora ela chega em mim. Né? Você veja todos os relatos e depoimentos do nazismo, né? Como as pessoas disseram, começou no meu vizinho, no meu parente distante, achei que não queria chegar em mim, e no fim multidões, né, foram violentadas. Né? Você tem hoje uma quantidade imensa de genocídios na história da humanidade, né, e genocídios muito contemporâneos, né? Então, se você pegar, por exemplo, no começo do século XIX, você tem genocídios em África. Você continua tendo genocídios, né? E agora, no final, último quartel do século XX, 1994, você tem um genocídio em Ruanda, que é um pequeno país da África, onde Hutus e Tutsis se relacionavam como iguais, falavam a mesma língua, tinham a mesma religiosidade, eram vizinhos, etc. Num período muito curto de tempo, o governo francês, Mitterrand, né, manda os seus agentes comprar machados, são 800 mil machados entregues à população que é estimulada a ficar com medo do outro, né? E em 100 dias, 800 mil pessoas foram mortas à machadada em 1994. Né? Então, é uma coisa de uma violência imensa e de um perigo enorme, porque como é que eu introduzo o medo numa sociedade? Né? Começando a tocar em questões que ela considera perigosas, né? Ou que ela não sabe o que significa. Lá em Ruanda, começou o governo francês a falar em raças. Vocês são raças. Quem é raça? A professora na escola dizia, que raça você é? As coisas, eu não sei, eu não tenho raça, não sou raça, não tenho raça. Pensando que raças eram os bichos. Né? Isso tudo vai gerando uma competição, quem é raça, quem não é raça, quem vai mandar no outro. Num período muito curto de tempo, você cria uma sociedade do ódio. Né? Hutus e Tutsis, primeiro os Tutsis perseguindo os Hutus, depois os Hutus matando os Tutsis, e uma violência imensa. Né? E os relatos todos que tem de pessoas que sobreviveram é uma coisa muito impressionante. Né? Nós temos um professor francês que esteve conosco o semestre passado, José Cagabot, ele é ruandês, e ele fugiu, ele escapou desse massacre, foi parar na França, hoje é professor da École des Hautes Études e faz o trabalho dele de sair divulgando no mundo como é que se deu aquele massacre e que período de tempo tão curto as coisas aconteceram e como é que a gente põe o medo no meio da história. Né? Então, acho que as imagens, elas têm uma história no nosso olhar, né? Porque nós temos mensagens que estão dentro de nós, que a hora que aparece a imagem que você diz é o ruim, ela vem na sua cabeça. Né? Então, você tem que desmontar esse imagético, esse imaginário todo, para você olhar para o outro como um sujeito, né? Como um ser humano, que tem todas as vontades e desejos que você tem e que você tem que respeitá-los independente, né? Do que ele aparenta ser. Né? Você veja, eu sou deficiente, então eu tenho deficiência física, eu tenho deficiência motora, eu tenho não sei o que, eu enxergo bem. Nós somos todos diferentes. Nós não somos iguais aos nossos pais. Né? Na antropologia, a gente diz 1 mais 1 é igual a 3. Porque o pai dá uma quantidade de genes, a mãe dá outra quantidade de genes e sai um terceiro, que é o filho, que é outro. Né? E se você tem filho, você sabe, um filho é totalmente diferente do outro. Nasceram no mesmo lugar, da mesma estrutura genética e são diferentes. Então, ou nós vamos conviver com a diferença, chega de dizer identidade, nós somos diferentes e a diferença que é rica, que é bonita, que nos faz múltiplos, né?
ou vamos ficar discutindo identidade, nacionalismo, estrutura de que somos brasileiros, o outro é corintiano só para fazer guerra. Né? Essas identidades elas são formadas para o Estado Nacional para pensar na guerra. Né? E nós temos que pensar, não, somos diversos, somos todos diferentes, que bom que somos todos diferentes. A gente não mistura a comida das pessoas, você não põe um pouco da comida de um com o outro e você faz a melange da comida, minha colega me falou que põe esse tempero, que põe do outro, eu como japonês, eu como italiano, eu como não sei o quê. A comida não é riquíssima porque você tem essa variedade, né? Então, nós somos isso, nós somos essa variedade. Né? Nem homens e mulheres nós somos unos, nós somos seres humanos. Né? E nós não temos uma condição de homem ou de mulher. Nós temos uma condição de vida prazerosa, cheia de possibilidades. A hora que eu me defino como um ser, eu estou fechando a minha possibilidade de descoberta que eu posso fazer outra coisa. Eu posso rir, eu posso chorar, eu posso ser uma poetisa, eu posso ser uma artista, eu posso ser um trabalhador braçal, eu posso ser um militar, eu posso ser várias coisas. Né? Então, esse humano é muito diversificado. Né? E as instituições totais, as igrejas monoteístas, os estados nacionais, as escolas que embotam a cabeça das crianças, todas elas querem formar o um. Né? A professora fala, meninos todos estão iguais. Não, são todos diferentes, professora. Né? Muito diferentes. E nós temos que lidar com isso para começar a formar uma humanidade que possa conviver tranquilamente com a diversidade. Né? E que as coisas das escolhas não precisam me incomodar. As pessoas se incomodam com uma escolha que é íntima da pessoa, discriminam os homossexuais, os heterossexuais, os transexuais, os gêneros que têm sexo de muitas possibilidades. Por quê? Por quê? Eu tenho que me incomodar com o que uma pessoa faz na sua vida íntima. Por que isso me abala tanto? Por que isso me atemoriza? Né? Me atemoriza. Então, eu não tenho muita segurança do que sou eu mesmo. Né? Então, você veja, são coisas que nós podemos ir conversando, discutindo, pensando, criando imagens para que a gente possa destruir imagens que foram forjadas no nosso imaginário para pensar a guerra. E nós não temos que pensar a guerra, nós temos que pensar a paz. Eu penso que nós temos que fazer uma grande investida para trazer para a discussão todos os conflitos que tem na nossa história, desde a antiguidade até aqui o nosso vizinho do lado. Por quê? Porque a hora que a gente conseguir fazer com que os repórteres, os jornalistas, os historiadores, os literatos, os poetas, os teatrólogos, os cineastas, ponham isso em discussão, a gente se esclarece, né? A gente se esclarece. Por quê? Porque aí eu vou descobrindo que lá no fundo de tudo isso tem sujeitos humanos sofrendo as violências mais agudas do mundo. Por quê? Porque tem um poder constituído que quer usar essa violência para poder se manter no poder. Né? Então, isso precisaria de um trabalho imenso mesmo, para a gente desvendar todas as nossas histórias. Né? A gente faz um esforço enorme na academia. Não é? O que foi o episódio de Canudos, se não uma violência militar que destruiu uma comunidade inteira que só queria se organizar para defender a sua terra santa, onde eles queriam construir uma igreja e rezar para o seu santo. Né? Isso por quê? Porque que fizeram o grilo da terra, porque queriam tirá-los do lugar, porque o prefeito da vizinhança inventou que eles eram bandidos, que eram demônios. Tem um monte de coisa que vai se formando em camadas de preconceitos e discriminação e você mata uma comunidade inteira. Lá em Canudos não só mataram, né, porque a comunidade do Antônio Conselheiro ficou lá, não quis sair, como jogaram açude em cima para não sobrar memória, né? Como é que se fez a abolição da escravatura? Os negros lutaram desde que chegaram aqui para não ser escravos. Lutaram muito, durante 3 séculos inteiros. Né? E quando chegou lá no século XIX, eles já haviam conseguido coisas interessantíssimas. Por exemplo, tinha uma curadoria de negros desde 1850, porque os senhores iam lá reclamar os escravos, porque os proprietários de escravos do Rio de Janeiro perderam as terras, que o café foi mal, no Vale do Paraíba. Então, eles foram alugar os seus escravos. Então, alugavam para os serviços urbanos. A corte chegou, a cidade está se desenvolvendo e os escravos tinham que trazer o dinheiro. Então, criaram lá uma curadoria de negros, que é um tribunalzinho para os senhores ir reclamar. Meu escravo não trouxe o dinheiro. Bom, esses escravos começaram a ir reclamar nesse mesmo tribunal para dizer, meu senhor está
roubando meu dinheiro. Eu ganho, ele não me dá nada. Eu comprei minha alforria, ele não quer respeitar. Aí, em 62, tem uma código de postura que era proibido a prostituição no Rio de Janeiro. 200 escravas foram ao tribunal reclamar que os seus senhores as prostituíam. E foram livres. Né? Depois, elas voltaram, várias voltaram no tribunal para dizer, eu ganhei a liberdade e estava com o meu ventre cheio, eu quero a liberdade do meu ventre. Elas ganham também a liberdade do ventre. Ora, isso, 50 e poucos. Quando é que vai entrar em discussão no parlamento a lei do ventre livre? Em 1871, depois de muita confusão, abole a escravidão para as crianças nascidas até aquela data, porém não são livres. Fica na tutela do senhor até a maioridade. Portanto, não tinha libertação nenhuma. Não é? Então, você vê, os escravos estavam lutando, estavam conseguindo todas as suas vitórias nessa nova estrutura de direito que está se formando com o republicanismo, com os jovens juristas que estão se formando na faculdade de Direito, e quando vem o parlamento e vota a lei, joga tudo lá para trás. Né? Então, quando vem a abolição final, o que acontece? A princesa Isabel que deu a lei. Quer dizer, a luta toda foi obliterada, a memória de tudo que eles fizeram, que eles foram ganhando espaço, ganhando tempo, ganhando conquistas, desaparecem e eles ficam como negros boçais. Quer dizer, isso é uma violência enorme, porque você surrupia a memória do outro, a luta que ele fez para ele engendrar os seus próximos que vão continuar a luta. Né? Todos os regimes discricionários fazem isso, né? Impedem que as vitórias que a população vai conseguindo da sua vida apareçam como suas vitórias, né? E não como doação do Estado, que não doa nada para ninguém. Né? O deslocamento dos sírios agora, né? Há uma enorme pressão para que eles não entrem na Europa do Leste. Né? Então você tem o quê? Os governos mais tirânicos, assim, né? Os mais autoritários, eles preferem levar a pecha de que eles são autoritários a abrir qualquer possibilidade de uma integração de outros sujeitos na sua história. Por quê? Porque eles são sociedades brancas, cristãs, discriminadoras, etc. Né? Então, eles não querem essa mistura. Então, eles preferem ficar mal fora porque eles têm já uma certa acomodação. O tal do sistema mundo europeu os acolhe. Então, eles fazem parte da Europa Unida. A Europa Unida tem duas bandeiras de frente, não é? De um lado, a Alemanha, que agora está bem economicamente, e que a presidenta da Alemanha, não é? Ela está se transformando numa mulher que vai ser a grande imperatriz do mundo, é isso que ela quer mesmo, né? Saiu à frente, 500 mil refugiados por ano, vamos receber todos, ordena para todas as cidades se organizarem, para arranjar espaços, para dar emprego, etc. E a França, que tem a obrigação moral e necessária também agora de manter os ideais do liberté, égalité, fraternité, né? Liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. É o único país que tem esse bastião e que não abre mão dele, porque sabe que se abrir mão em qualquer nível da sociedade, cai por terra os direitos sociais franceses. Então, esses dois lugares, eles estão garantindo essa segurança. E, com isso, obrigam países que não são tão democráticos assim, quanto a Espanha, quanto Portugal, né, quanto os outros países que não são tão democráticos assim, a ficar nesse cinturão, porque senão ameaçam de tirar da zona do euro. Então, você veja, tiveram que socorrer a Grécia, que eles mesmos deixaram minguar, né, para poder não sair da zona do euro, porque senão eles vão entrar num mundo cuja moeda deles é mais forte que as outras, eles vão perder muito. Tudo é econômico, você percebe? Então, esses países que estão mais na radicalidade, dependendo da situação do pêndulo, eles têm que voltar atrás. Mas enquanto eles puderem, eles ficam tentando evitar, né, que esses novos sujeitos apareçam por esse lugar para manter todo o seu lugar branco, europeu, civilizadinho, arrumadinho. Porque também essa sociedade está criada assim, né? Essa população desse lugar espera isso, pretende isso. O que esse mundo globalizado nos ajuda é que essa discussão sai daquele lugar e ganha o mundo.
Então, as pessoas daquele lugar também vão começar a refletir sobre si mesmas e vão começar a questionar. Aliás, já tem um movimento, né, dentro desse país que estão tentando fechar as portas, de população que já está na rua dizendo não, vamos ser solidários, o mundo precisa que nós nos humanizemos e nós não podemos nos desumanizar porque deixamos os outros morrer, porque é assim que eles estão entendendo, né? Se eu não me constranger, se eu não me sensibilizar, eu que sou o desumano, né? E aí, então, começa uma discussão mais ético-filosófica que vai ajudar essa comunidade humana a tentar pensar sobre si mesmo. Eu acho que é tenso esse negócio, o perigo está muito eminente, mas há sinais de que é preciso levar em discussão isso cada vez mais rapidamente para aproveitar esse clima e tentar, de certa maneira, reverter um pouco essa situação desagradável não, violenta, triste, miserável, né, que nós estamos vivendo, né? Nós temos que pensar o que representa a África e o Oriente Médio, né, para o mundo contemporâneo, né? Então, se você pensar, por exemplo, que a África representa, primeiro, as origens da própria humanidade, né? Todos viemos da África, né? E todos somos mestiços, então, né? Então, se você pensar que a África tem as maiores reservas de diamante e petróleo, que ainda vai ser a fonte energética de bastante tempo. Se você pensar que ali tem uma quantidade imensa de potencialidades minerais e etc., destruir não é uma coisa que vai ser muito fácil, né? E você tem hoje um sentido, né, de coordenação das operações internacionais, de que é o seguinte: por enquanto a ONU apenas recomenda que cumpra-se direitos, né? Mas daqui um pouco essa recomendação vai se transformar numa ordem unida, porque não é possível deixar que essa multidão de gente seja morta no meio do mar, né? Porque isso é um genocídio, né? A revanche são os africanos e o Oriente Médio ir para a Europa. Essa é a revanche. Fizeram isso conosco, agora vamos lá, porque lá que é o lugar bom, não é isso? Agora, essa revanche não vai poder ser aceita inteiramente por eles. Então, eles vão ter que dar um jeito de vir para cá de novo e começar a se relacionar de uma outra maneira, econômica, cultural, política. Ou então nós estamos fadados a uma guerra sem precedentes. E há os senhores da guerra, mas a guerra sem precedentes de hoje, ela é de uma potência destruidora imensa. Há arsenal atômico para destruir 20 vezes o planeta. Você precisava de 20 vezes, uma vez já não estava suficiente, né? Então você veja quanto material bélico tem aí suspenso pelos ares, pelas nuvens, que podem ser usados. Então, usar um material bélico desse pode ser uma coisa muito mais grave do que foi Hiroshima, Nagasaki, que eram experiências, Guernica, né, que eram experiências isoladas de pequenas bombas em cima de pequenas cidades. Então, nós estamos num problema grave. Acho que o objetivo hoje é, de fato, fazer uma discussão bastante radical sobre a responsabilidade de quem é, né? E como quem quer ser senhor do mundo não pode se transformar em destruidor de uma parte imensa do planeta, né? Eticamente não. Então, somos todos africanos agora, para pensar esse bordão que o Charlie fez para todo mundo, né?